Então, a intenção de hoje, né, da nossa segunda-feira de mostra de profissões, é justamente conhecer o profissional, conversar com ele acerca de como se dá a sua vida profissional, os caminhos que ele seguiu, né? É uma forma de que vocês possam se nortear futuramente. O professor Cacildo, ele tem um currículo extremamente rico, né? Ele é professor de língua portuguesa e redação no ensino médio, cursinho, né? Ele é graduado em letras pelo UFRN, também especialista em língua inglesa, né? Então ele tem uma área de atuação bem ampla, bem extensa. Ele é professor aqui do estado do Rio Grande do Norte, né? E desde o ano 2016 ele está à frente trabalhando nos cursinhos, né? Os tão famosos cursinhos. Então acredito que o Cacildo tenha nas costas aí a aprovação de centenas de alunos, já quem sabe até milhares. Então, Cacildo, se você puder saudar aqui todos os nossos alunos, fique à vontade, fale um pouco sobre você. Boa noite a todos. É um prazer, uma satisfação enorme. Perdoe minha voz, é porque a gente está estamos aqui, nós todos aqui em casa confinados, né? Minha esposa positivou sexta-feira, fez o teste, e depois eu vinha fazer hoje, junto com a filhinha da gente, estamos todos positivos para a Covid. Então, os sintomas leves, mas com aqueles cuidados. E é um prazer, como eu ia falando, muito grande estar aqui, fazendo parte desse evento que eu considero extremamente relevante, porque, como nós dizíamos lá nos contatos iniciais, tudo que o aluno precisa é desse apoio, desse norte, de conhecer os processos, de conhecer as profissões, para que eles possam, no caso, enquanto estudantes, ainda que assim almejam uma profissão, uma função com a qual se identifiquem, com a qual possam ter a sua identidade, é extremamente relevante que o aluno conheça esses processos, que as escolas se preocupem com essas situações, e estar aqui hoje, fazer parte desse evento que é grandioso, é um prazer muito grande. Eu, como você antecipou aí, eu sou de Currais Novos, moro aqui em Currais Novos, nasci aqui. A esposa é aí de Santa Cruz, Ivanise, já trabalhou aí no IES, como eu falei, uma curta passagem. Eu tenho, assim, eu acho que somando tudo, já uns 20 anos de atuação na educação, porque eu cheguei a ser da prefeitura, agente administrativo, paralelamente, então comecei a lecionar, eu ainda tinha uma outra profissão, mas desde 2010 nós estamos no estado do Rio Grande do Norte, na Escola Estadual Tristão de Barros, com língua inglesa. Nos cursinhos eu estou desde 2006, inclusive trabalhei em algumas instituições aí em Santa Cruz e continuo trabalhando, atuando nessa área de preparação ao Enem, e a gente vai, ao longo do tempo, adquirindo alguma bagagem, alguma identificação com essa área. Nós temos a oportunidade de ver os alunos sonharem, que é isso que é muito importante, ver o sonho no olho de cada aluno é uma coisa extremamente motivadora, que isso aí é diário, e a gente sempre tem a dizer ao aluno que a capacidade todos nós trazemos, o acreditar e o participar dos processos, de fazer acontecer, aí é com cada um. Então, nós esperamos que, de fato, os alunos aproveitem esse evento com todos os convidados que estão vindo e possam extrair o máximo possível das experiências deles e das orientações, dos incentivos, dos conselhos, porque são pessoas que já estão aí na vida há um pouco mais de tempo, né? Nós temos o quê? Alunos aí concluindo o ensino médio, né? Eu tenho mais do que o dobro da idade deles, então a gente adquire uma bagagem que permite orientar. Muito bom estar aqui. Ótimo, Cacildo. Cacildo, acho que para início de conversa, né, é interessante que você fale um pouco sobre sua trajetória de vida, como foi sua infância, sua fase escolar. Explica aí para a Ótimo. gente como é que foi. Quero que a gente quer conhecer você melhor. Pronto, com certeza isso é muito bom, muito legal falar sobre isso. A gente vai relembrando os sonhos que tinha. Minha infância foi extremamente humilde. Meus pais, eles não tinham uma profissão fixa, assim, uma profissão definida. Eles eram artistas populares. No caso, o meu pai faleceu ano passado, vai fazer um ano agora em julho. Minha mãe ainda está viva.
eram violeiros. Inclusive, se apresentaram aí em Santa Cruz muitas vezes, tendo em vista que a mãe do meu pai, minha avó paterna, morava aí, em Santa Cruz, né? Então tem uma ligação aí com Santa Cruz, tem muitos parentes meus aí. E minha infância foi humilde, sempre estudei em escola pública, do fundamental ao médio. Depois, essa trajetória na escola pública, ainda assim, possibilitou com que eu conseguisse me graduar em letras. Era um sonho antigo ser professor, porque essas coisas, alguns sinais já vêm conosco desde o início. Você, às vezes, faz coisas que lá na frente você vai entender. Quando você escolhe a profissão, você vai entender por que você fazia aquilo quando você era criança, quando adolescente, e você vai ver que aqueles traços se identificam com a profissão que a pessoa escolheu para atuar. Então, desde cedo eu já gostava de, por exemplo, ajudar os colegas nas atividades. O pessoal estava com alguma dúvida, eu ia lá, tentava tirar a dúvida, às vezes não conseguia, mas essa iniciativa, essa vontade de fazer, aí, de fazer a orientação, já me indicava que eu seria professor em algum momento da minha vida. E a gente sabe que hoje as coisas até que mudaram um pouco, mas numa época daquela, eu sei o quê? Eu estudava até, quando fundamental, eu fiquei até 1992. 92 eu fiz o que é hoje o 9º ano, né? Já faz um tempinho aí. Já vou para 43 aí, da outra semana. E eu lembro que esses traços meus me acompanharam até o ensino médio. E no ensino médio, eu mais ou menos defini que queria ser professor, mas não é bem assim, terminar o ensino médio e já ser professor. Aí foi quando eu fui aprovado numa seleção do Banco do Nordeste, fui estagiar no Banco do Nordeste, e esqueci um pouco essa parte do professor, porque não tinha como, eu era muito novo, e tinha que conciliar essas coisas da primeira à terceira série. Terminando o ensino médio, aí eu, com pouco tempo, comecei a dar umas aulas naquele regime de contrato, né? E aquilo foi minha primeira experiência. Ali eu teria condições de saber se eu continuaria ou não. Só experimentando para você ter uma noção. De fato que eu fui me identificando, mas aí aconteceu o concurso da prefeitura, né, quando eu tinha 20 anos, isso em 1998, era um concurso para a área burocrática, administrativa. E aí eu passei nesse concurso, era um concurso que tinha meio tempo de trabalho, era das 7 às 13, aí foi a época que eu fiz o vestibular para letras, não era Enem como hoje, era o vestibular de cada universidade, foi até 2012, inclusive, você falou que terminou em 2012, Lucas, foi o último vestibular no regime tradicional da UFRN. E aí a gente conseguiu a aprovação, mas eu continuei na prefeitura. Só em 2005, quando eu já tinha terminado o curso de letras, foi que surgiu uma oportunidade no concurso do Estado, e a gente fez. Esse concurso durou de 2005 a 2009 para ver as convocações, foi uma confusão ali da homologação. Aí foi quando eu fui convocado para professor de língua inglesa no Estado. Nessa época, a partir de 2006, eu já estava atuando nos cursinhos, mas nas turmas de concurso com língua portuguesa e nas turmas de pré-vestibular, depois pré-ENEM, com linguagens e redação. Então, atuo com essas três, vamos dizer, essas três matrizes aí, português, redação e língua inglesa. Então, a trajetória resumida é isso, mas a bagagem vai acumulando, né, dia a dia, de modo que você olha para trás e fica pensando, será que eu daria a mesma aula que eu dei 5 anos atrás? Você fica meio um pouco a sensação de defasagem, né? Você tem que estar o tempo todo se atualizando, porque aquilo que você fez hoje, enquanto professor, quando for daqui a 2 anos, certas metodologias já têm que ser revistas, porque a mudança é muito drástica, né, nos dias de hoje. E aí nós procuramos acompanhar esses meninos que estão aí, vão fazer a sua tentativa, a sua aposta no curso
de sua preferência, e quando se tornarem profissionais, verão que a atualização é constante. Você se atualiza o tempo todo, as coisas mudam muito rapidamente. Eu acho que essa referência dos profissionais que virão aí na sequência do evento, né, nessa sequência, vão abordar isso de maneira bem clara. Muito bem, Cacildo foi bem assertivo e conciso assim, em todas as suas considerações. Gostei muito da sua trajetória de vida, Cacildo. Realmente é muito interessante aquilo, o que você passou, né, assim, meio que de forma resumida, mas também é muito importante que a gente possa ver que tem uma trajetória toda até chegar no seu ser professor que você é hoje, né, tem todo um background. A luta, né, a trajetória de luta, de Justamente. busca, que é isso que esses meninos vão enfrentar, já estão enfrentando, né, porque a pressão já deve ser grande, quando Muito. você chega na turma de pré, toda a sociedade, não é nem só a família, a sociedade, se você conseguiu aprovação, se não conseguiu, o que é que você vai cursar. Então, são coisas que mexem com esse pessoal, mas que devem servir de motivação. O efeito tem que ser positivo. Que, inclusive, né, fica aquela pergunta, né, desde cedo, você sempre vai ser, você quer ser o quê? Você quer se formar em quê? Né? Já começa aquela pressão de casa, na rua, na escola, Exatamente. dos colegas. Então, a gente já vai meio que desde o 9º ano, muitas vezes, né, assim, que começa a ficar mais sério, principalmente quando você começa a ingressar no IFRN, quando você tem essa intenção, você pergunta, mas você quer por quê? Né? Qual é a sua intenção? É muito bom. Cacildo, assim, agora a gente quer saber o porquê de língua portuguesa. Me explique por que você escolheu séries. Vejam só, as coisas vão convergindo, né? Não é só um fator que decide a sua área de atuação. Então, para os meninos aí já... Você vai considerar várias coisas, mas não pode ser apenas um aspecto. Por exemplo, se você considerar apenas o aspecto financeiro, jamais você vai escolher ser professor. Todo mundo sabe disso. Se for apenas o aspecto financeiro. Não estou dizendo aqui que o professor está morrendo e tal. Já houve uma situação bem pior na época em que eu era aluno. Mas se você quer enriquecer, não vai ser sendo professor. Pelo menos sendo professor do ensino básico. Agora, você tem que considerar a afinidade. Você não tem como fugir da afinidade. Língua portuguesa já era uma área que me chamava a atenção, na verdade, uma disciplina que me chamava a atenção desde cedo, porque eu gostava muito de ler. Eu gostava de ler e de escrever. Isso já veio comigo. Então, é aquela coisa, você traz uma habilidade inata, mas você tem que desenvolver, você tem que descobrir, tem que potencializar. E eu já gostava, apesar de me dar bem relativamente em todas as disciplinas, sempre você vai ter aquela afinidade, que tem a ver com o que nós vamos falar depois, né? Na escolha do seu curso, você tem que considerar as disciplinas que são de sua afinidade. No caso, português, que está dentro de linguagens. Como eu gostava de ler? Como eu falei no início, meus pais foram, artistas populares, violeiros, cordelistas, porque tanto o meu pai como minha mãe escreveram cordéis. Minha mãe até hoje, eu chego em casa, tá lá ela escrevendo, compondo. Então, essa influência, meu pai ficava lendo um livro antigo de história que não sei quem tinha dado a ele, que era um livro todo torado, mas ele ficava lendo em voz alta, e eu ouvi aquilo dos filhos do meu pai. Eu sou o mais velho, né? Então, eu tinha essa oportunidade antes dos outros. Então, essa influência da arte popular deles, da leitura, tudo isso foi me trazendo uma afinidade com a língua portuguesa. Com as linguagens em geral, porque depois eu viria a conhecer língua inglesa e me tornaria professor também. Então, tudo isso vem dos meus pais, inevitavelmente. Aí, é claro, na escola você sempre tem professores que inspiram. Então, meus professores de linguagens, no geral, sempre me inspiraram porque eram professores que instigavam a busca, que incentivavam a leitura, fazia com que a leitura e a escrita não se tornassem habilidades chatas, mas sim prazerosas e necessárias para a gente conhecer melhor o mundo, para fazer uma leitura de mundo com uma precisão maior. Então, língua portuguesa é uma coisa que veio desde cedo e me ajudou muito nas outras disciplinas enquanto estudante. Porque até na matemática, por exemplo, no momento que você tinha uma questão de problemas para resolver,
a facilidade é muita pretensão, mas a afinidade com a interpretação me ajudava a entender os problemas e aí usar a matemática para resolver. Tanto que eu não tive grandes problemas com matemática, já em decorrência da língua portuguesa. Interessante isso, né? Essa interdisciplinaridade. Muito, muito, muito. E é uma coisa assim que me chama muita atenção, né? É o modo como a sua vida, né, como um todo, sua família, aquilo que aconteceu, lhe influenciou na escolha do seu curso, né? E letras é um curso realmente que ele é extremamente abrangente. Ele é um curso também que você consegue conhecer o mundo, o exterior, o seu eu, né? Você consegue se identificar lá dentro. As disciplinas de linguagem, a área de linguagem em si, ela é muito rica nisso, né? Inclusive, eu sou formado em letras também, né? Acredito que você possa ter tido a mesma professora que eu, Valdenides Dias Cabral. Acho que você Valdenides Cabral, sim. Aquela mulher fez minha Show mente demais. se abrir de Demais. uma maneira através da literatura, as Eu não sei, ponderações parece que dela. ela se aposentou Se recente. aposentou em 2016, ela. Aquela Exatamente. mulher é incrível, né? Eu cheguei meio que no curso em dúvida, né? Quando eu vi a aula daquela mulher, eu fiz, cara, é isso que eu quero pra minha Inspirou, né? vida. Muito bom. Na época, eu não sei se você teve Josilete como professora. Também Josilete Alves foi minha Josilete orientadora. Alves, Marisma baixinha, Med, show. Marisma Med também, que é da região aí, do Mário Seridó. Lourenço, esse pessoal ainda tá lá. Mário, Mário ainda tá, né? Mário fazia Mário não latim, perde a pose, filosofia. não, né? Ela é ótima, gosto muito de Mário, muita gente fina. Demais. Gosta de conversar sobre futebol. Fluminense, tem essa coisa toda. Mas essa questão familiar, da influência, é muito importante mesmo. Então, assim, Sim. sempre você vai ter tido alguma influência familiar, mesmo indiretamente, e mesmo que você não saiba naquele momento. Depois é que você vai descobrindo, você vai amadurecendo e vai tendo a capacidade de analisar melhor as coisas. Cássio, eu acho que você tem um pensamento parecido com o eu nesse quesito de podagem de sonhos. Eu acho que você já deve ter conhecido alguns alunos, tenho total certeza disso plena, que tem muitas vezes o sonho de cursar uma licenciatura e por causa da família, por causa da pressão familiar, muitas vezes da questão mercadológica, né, em relação ao financeiro, acaba largando esse sonho, né? E a gente acaba perdendo grandes profissionais. Então, assim, você teria alguma mensagem para esses alunos? Vai que a gente tem algum aluno assim, que tem um sonho em ser professor, mas que se encontra extremamente desmotivado devido à pressão familiar, à pressão da sociedade, porque ser professor, hoje em dia, é muito difícil, né? A gente realmente se tornou alvo de muitas críticas, né? Aquilo que nos tornamos, segundo alguns, né? Pessoas que acabam, como eu poderia dizer, assim, de uma maneira bem educada, influenciando os outros, né? Então, assim, você tem uma mensagem para esse aluno que tem o sonho de cursar uma licenciatura, mas se encontra um pouco pressionado em relação à família, à questão do mercado, o que é que você poderia dizer para eles? Olha só, para esses alunos, e sempre vão existir esses alunos, porque sempre vai existir uma pressão exterior para que você faça aquilo. Eu quero que você faça isso. Quer dizer, às vezes o respeito à individualidade e ao desejo do aluno, do candidato, do filho, daquela pessoa que vai fazer o Enem, que está ingressando no ensino superior, essa influência sempre vai vir de fora. Alguém vai querer que você mude o seu sonho. Agora, convicção é a palavra-chave. Se você está convicto, você não precisa brigar, né, para exercer o seu sonho, mas também você não precisa aceitar, você não precisa se resignar, se conformar. Por quê? Você vai ser criticado em qualquer área que você quiser atuar. Você pode ter certeza. Fulano quer que eu seja médico. Beleza. É muito fácil eu querer que você seja médico estando de fora, sem saber como é o processo, sem saber se você tem afinidade, sem saber se você está disposto a pagar aquele preço. Então, muitas vezes, essas interferências são negativas e acabam, de fato, fazendo com que o aluno mude o seu sonho. Mas é preciso que ele esteja convicto, que ele reflita consigo mesmo e diga: eu quero isto para a minha vida. Independentemente do que os meus familiares querem, eu só serei feliz se eu atuar
nesta área. Em especial, nós estamos falando na área da educação. Se você deseja ser professor, não tem nada melhor para o país do que um professor motivado, aquele professor de vocação. Então, não deixe essa oportunidade passar. Porque podem ter certeza, o aspecto financeiro é importante? É. Mas nem todas as profissões, com exceção lá do professor, nem todas as outras profissões vão garantir também esse lado financeiro de maneira plena. A gente tem uma ilusão muito grande. Hoje as profissões estão muito, vamos dizer ali, o que o pessoal chama. Você tem um mercado muito saturado de várias profissões que no passado já renderam bem. Então, muitas vezes é o status. Você diz que quer ser professor, com certeza alguém vai olhar atravessado. Se você diz que quer ser uma outra função, que eu não vou citar por respeito aos desejos de alguns alunos, mas muitas vezes determinadas profissões, em termos de rendimento financeiro, estão no mesmo patamar da profissão do professor. Mas para a sociedade, ser professor parece que ficou uma coisa meio abaixo do que se espera, socialmente falando, e eu acho que não é por aí que nós devemos trilhar. Nós devemos escolher aquilo que nos fará bem, que nos fará felizes, e aquilo que nós temos certeza que nos fará servir à sociedade. Então, pensem nisso. Na hora de vocês escolherem a profissão, pensem em primeiro lugar, dentro desta profissão, de que modo eu poderei servir na sociedade. Quando você faz isso, aí a sua convicção fica clara e dificilmente alguém conseguirá influenciar na sua decisão. Muito bem, muito obrigado, Jair, pelas palavras, assim, foi incrível. A gente pode notar realmente assim que é muito comum isso acontecer de alunos que desistem realmente da docência, né? E eu tenho certeza que os alunos aqui passaram com isso e passam todos os dias de encontrar professores inspiradores, né? Eu tenho total certeza que vocês aqui, alunos do IESC, têm professores que te inspiram todos os dias a serem melhores, a conhecerem coisas novas, né? E é importante, e também que eu acho uma coisa extremamente válida no ser professor, é que nós, muitas vezes, assim, nos encontramos extremamente regozijados, né, no sentido de que quando o aluno chega para a gente, professor, muito obrigado, porque sem o senhor eu não teria aprendido isso, ou o senhor foi importante na minha formação, ou quando o aluno passa em um vestibular, ou passa em qualquer tipo de prova que tanto almejava em um concurso, e chega para a gente e agradece, isso é extremamente gratificante, né? A gente ganha realmente o nosso dia e a gente entende o porquê de ter escolhido essa profissão. Nada melhor, nada melhor. Nada melhor. Cacildo, eu queria que você falasse, por fim, antes de você começar a sua apresentação a respeito do Enem, né? Você falasse um pouco acerca dos campos que tem o universo das letras, né? Ou seja, assim, quais são os campos de atuação, quais são as possibilidades que a gente tem, né, se escolher esse campo. É engraçado, né? Porque quando se fala letras, de cara o que nos vem à cabeça é ser professor, né? Evidentemente que no campo das letras, profissionalmente falando, ser professor talvez seja assim a área de atuação mais que tenha mais oportunidades, né? Que apresente mais oportunidades. Mas não é somente você pensar que letras só serve para ser professor. Não. Ser professor se destaca. Mas me diga uma coisa, um intérprete, por exemplo, vou dar um exemplo aqui dentro da língua inglesa, um intérprete. Não precisa necessariamente ser formado em letras, mas provavelmente ele será formado em letras, porque ele vai ter uma graduação dentro daquela área em que ele deseja atuar, e o curso de intérprete é uma coisa mais específica. Então, um intérprete que trabalha com língua inglesa, ele vai ser formado em letras. Um professor de língua portuguesa, de literatura, de língua inglesa você tem diversas áreas aí abrangentes de redação, produção textual, será um profissional das letras. Mas não apenas isso. Por exemplo, muitos de vocês que estão aí, muitos não, mas alguns de vocês devem sonhar com a Polícia Rodoviária Federal, por exemplo.
Eu quero ser da Polícia Rodoviária Federal. Para ser da Polícia Rodoviária Federal, você tem que ter um curso superior, independentemente da área. Então, o profissional de letras estaria enquadrado aí, por que não? Você tem outras situações também de atuação. As pessoas que corrigem trabalho, que revisam trabalhos, eles são profissionais das letras. Porque o que faz do profissional um ser reconhecido socialmente? É o diploma. Por mais que você tenha habilidade, se você não tiver o diploma, a sociedade vai cobrar esse documento. Algumas empresas exigem que você esteja oficialmente naquela área. Mesmo que você tenha habilidade, se não houver o diploma, o certificado, você não entraria. Então, o profissional das letras está incluído nesse rol. Então, é uma área de atuação abrangente. Muitos escritores são formados em letras, mas não necessariamente, né? Não é uma regra, porque isso muitas vezes se deve à afinidade, se deve ao dom, à vocação. E você tem aí diversas outras áreas de atuação. Evidentemente que ser de sala de aula, lecionar seria no curso de letras um destaque, mas não só no curso de letras, né? Nas licenciaturas, porque curso de letras é licenciatura, aqui o que nós temos no campus de Currais Novos. Então, já chama a atenção por isso, mas não fica restrita a esse campo. Isso mesmo, né? As pessoas têm essa visão de que ser formado em letras é necessariamente você ser professor, mas os campos são amplos, né? Você pode ser redator, você pode ser avaliador, isso. Você pode ser tradutor, você pode ser... Eu falei intérprete, mas tradutor tá ligado a isso aí, né? Eu acabei esquecendo, exatamente. Até mais do que intérprete. Pois é, então são campos incríveis, né? Inclusive o campo científico, gente. A gente tem que entender que o universo das letras também é ciência. A língua é ciência, né? Então, assim, quando eu entrei na universidade, eu entrei sem conhecer o mínimo a respeito da ciência por trás da linguística, né? Gente, mas os campos de pesquisa, assim, são incríveis, incríveis, incríveis. Eu tenho um amor pelos textos argumentativos, né? Pelo gênero de discurso e por assim vai. Sou mais puxado para a linguística. E, gente, é cada coisa que a gente estuda, que às vezes um mínimo detalhe que a gente muitas vezes passa desapercebido é um motivo de estudo, né? Tem gente que faz doutorado, pós-doutorado em cima disso. Ítalo chegou aqui e está falando que já entregou a minha idade aí. Já entregou a minha idade, dizendo que eu fui professor dele. Olha só, os alunos já estão vendo o Ítalo dizendo, ó, Ítalo já é meu tiozão. É verdade, aí, é verdade. Ítalo foi meu aluno em 2006, não, 2007. 2007. Foi. Pré-vestibular da UFRN. Ítalo é um dos orgulhos, assim, porque se tornou professor, assim, de vocação mesmo e que atua criticamente, né, na área que ele escolheu, porque a área de ciências humanas é cada vez mais necessária, né, no contexto que estamos vivendo. Então, você tem duas potências dessa aí, Ítalo e Jair, como professores de geografia. Eu acho que Ítalo está com geografia. Só tem a ganhar esses alunos aí. Obrigado. Vindo de você, Cacilda, é uma honra muito grande, viu? E ainda é vascaíno, viu? Com orgulho também. Tem gente que com tem orgulho defeito. e sofrimento, mas é assim. A gente... mas paixão, Cacilda, não se explica não, né? Exatamente. Paixão é paixão. Pois é, professor Ítalo é extremamente reconhecido pelo seu trabalho, né? Fruto aí também do trabalho de Cacildo, né? Tem uma influência muito grande. Um pouquinho, foi um ano Cacildo, só, mas no cursinho também, né, Ítalo? No cursinho, não sei se Cacildo lembra, Cacildo foi responsável, Cacildo e outro professor, Cacildo lembra, acho, de Ricardo Pacheco, que acabou se tornando padre, foi morar em Roma. Márcio Pacheco. E foram grandes responsáveis, Lucas, pela minha primeira... foi onde eu conheci Dostoiévski. Márcio Pacheco me emprestou o livro, Irmãos Karamazov. Cacildo, rapaz, conhece aqui? Aí é um grande escritor russo. Aí eu comecei a me enveredar por umas leituras mais pesadas, né? Cacildo tem muita importância nisso aí. Muito feliz com isso. É importante a gente inspirar, né? Porque, assim, dar o conteúdo é o básico, né? Você dá o conteúdo aí, os alunos têm o conteúdo, vocês são professores, Jair, que a gente tem uma parceria de muito tempo. Agora, dar o conteúdo e inspirar, aí você toca a alma do aluno, não tem jeito, né? E quando você toca a alma do aluno, ele dificilmente vai errar o caminho.
que ele tem uma referência, e a nossa função é muito importante por isso, a referência. São pessoas em que os estudantes se espelham. Claro que nós estamos sempre em evolução, não tem como você se achar pronto e acabado, isso é até já uma coisa batida, mas a sua essência faz com que aqueles estudantes se sintam motivados, inspirados. Muitas vezes o aluno chega para você, já deve ter chegado, eu queria ser um profissional igual a você. Não necessariamente da sua área, mas um profissional igual a você. Então, o cara não precisa querer ser professor igual a mim, mas eu posso inspirar nele qualidades de um bom profissional que não necessariamente seja de letras, mas porque há coisas na profissão que independem da área, né? A ética, por exemplo, independe da área. E quando a gente consegue passar isso, a gente já fez uma boa parte da nossa missão. Inclusive, até a professora Josilete sempre falava, o professor é um ser inspirador, né? A gente é um espelho para os alunos, nós somos... E ela viu? E ela é. A Josilete, quem teve o prazer de ter aquela mulher como professora e orientadora, sabe o que é ter uma grande profissional, né? Uma grande pessoa também ali auxiliando. Então, Cacildo, você pode ficar à vontade para fazer sua apresentação acerca do Enem, tudo bem? Ok. É importante que os alunos possam conhecer também, né, esse debate. Como eu falei, é uma conversa que quem é professor sabe o que eu vou falar aqui, já conhece, e a intenção é justamente canalizar, debater, porque são coisas que vocês falam no dia a dia, mas é diferente quando você traz alguém com uma perspectiva de fora, né, uma visão diferente. O aluno está acostumado, porque eu sou professor, aqui a minha escola também sei, tem coisas que se eu falar para o meu aluno diariamente, eles podem até ouvir, mas quando uma outra pessoa vem falar a mesma coisa, sendo que essa pessoa, para eles, tem uma perspectiva diferente, então aquilo já começa a gerar uma atenção. Então, o que o meu professor está dizendo é aquilo mesmo. Então, essas várias referências, essas múltiplas perspectivas são importantes. E o que importa é justamente o debate, a conversa. Aqui eu trouxe para os alunos, eu vou começar a fazer a apresentação, algumas informações. Eu resumi, porque a gente teria esse primeiro contato, e nada que eu disser aqui é novidade, mas a questão é despertar para essas informações. Muitas vezes eu tenho a informação, mas eu não desperto para utilizá-la a meu favor, né? E é essa a intenção. Eu sei o que é Enem, sei o que é SISU, sei o que é ProUni, sei, mas eu sei a ponto de isso definir a minha escolha? Essa é a questão. Eu sei a ponto de me inspirar e buscar o meu sonho? Então, é nessa perspectiva que nós vamos trabalhar. Eu acho que vocês estão vendo aí eu vou compartilhar a janela. Achei de compartilhar a janela. Vocês estão vendo aí, sim ou não? Eu estou, tá ótimo. Pronto. Só para a gente ter certeza, então eu vou voltar aqui para cá e vou fazer a apresentação, e à medida que eu for apresentando, vou parando, e aí se a pessoa tiver alguma pergunta, a gente vai respondendo. Pessoal, é o seguinte, esses Cacildo, processos... agora ficou tudo preto. Acho que ele está iniciando, agora voltou, né? Não, ainda não. Agora voltou. Agora foi. Sim. Eu acho que foi o delayzinho. Então, assim, conhecendo os processos de ingresso ao ensino superior, tudo isso aí que está aí, vocês conhecem. Vocês já ouviram falar em Enem, já ouviram falar em ProUni, ouviram falar em SISU. O que é que tem de ligação desses três? Ainda tem o FIES, que é um fundo, né? Não é um processo de entrada, de ingresso, mas é um fundo que auxilia nesse processo. Então, o que é que nós vamos ver? Aqui é meu resumo que vocês já viram, né? Então, a gente passa. Por que conhecer esses processos? Coloquei 3 pontos aí importantes. Por que eu preciso conhecer os processos de ingresso ao ensino superior? Para encontrar o processo que melhor se encaixa em sua realidade, caso vocês, para fazer a escolha mais correta possível e diminuir as chances de arrependimento. Pessoal, não tem coisa pior do que você entrar num curso e se arrepender com um semestre. Por isso aquilo que eu falei, que Lucas instigou. Não adianta você entrar para agradar alguém e com 6 meses você ter que fechar o curso porque não era aquilo que você queria. Então é preciso que essa escolha seja correta. Mas é claro que, ainda que seja correta, vai haver risco.
Você tem que diminuir essas chances de arrependimento no máximo, assim, no teor máximo possível, para traçar, rever e planejar melhor a busca pelos objetivos. O que é traçar? Traçar o objetivo. Pronto, eu tenho um objetivo, tracei. Agora eu posso rever esse objetivo dependendo do que eu obtiver de informação. E se eu revisar esse objetivo, o que é que eu vou planejar para uma melhor escolha? Então, esses pontos são importantíssimos porque nós estamos trabalhando com o nosso futuro. Nós não podemos escolher a profissão de uma maneira aleatória. Eu conheço estudantes, e excelentes estudantes, Ítalo deve conhecer, Lucas deve conhecer, Jair também conhece, que já fizeram o Enem 5 vezes, e em todos eles, esse aluno foi bem sucedido. Começa, não termina. Começa, não termina. A ponto de que, em algum momento, ele vai se sentir perdido. E aquele tempo todinho, fazendo um semestre de um curso, 2 semestres de outro, e, de repente, o que é que você leva de bagagem? Então, é importante que isso seja muito bem conhecido. Então, a gente vai ver sobre o Enem, SISU, ProUni, cursos e área de atuação na UFRN, porque é importante. Você vai escolher o seu curso sem saber qual é a área daquele curso. Como é que pode? Para que eu possa escolher um curso, é importante eu saber em que área ele está enquadrado. E muitas vezes nós não pensamos nisso. Nós escutamos desde cedo o nome de um curso bonitinho, por exemplo, medicina, direito, mas nós não nos preocupamos em saber medicina está em que área. Medicina todo mundo sabe em que área está, mas outros cursos muitas vezes se tornam duvidosos. Nessa área eu vejo o quê? O que é que essa área trabalha? Não apenas o meu curso específico. O curso de biomedicina, por exemplo. Muita gente não sabe o que é que ele trabalha. Por quê? Porque essas informações precisam ser buscadas, precisam ser oferecidas pela escola e precisam ser buscadas por vocês, estudantes, também. Os pesos de acordo com a área escolhida, tem muita gente que ainda não atentou para isso. Eu quero fazer curso tal, mas eu não sei de que área ele é, então também não quero saber quais os pesos nas áreas. E isso decide a sua aprovação, porque estamos falando de uma concorrência. E o último ponto é se você já escolheu o que seguir. Então, se for tendo alguma dúvida, pessoal, podem colocar no chat que a gente vai respondendo tranquilamente, ok? Então, por enquanto, está tudo ok. Caso qualquer coisa, eu vou perguntando aqui, vou relatando o que os alunos perguntaram e você pode responder tranquilamente. Pronto, ótimo. Então, vamos voltar aqui para a nossa janela. E você tem agora, a gente vai fazer agora a apresentação em si dos pontos, tentando ser bem breve. Pouca gente sabe, Lucas, que eu digo estudantes, professores no geral sabem, que o Enem foi criado em 1998. O Enem é o quê? O Exame Nacional do Ensino Médio. Até aí, era um exame para medir o nível dos estudantes brasileiros. Então, eu tinha o Enem, independentemente do Enem, tinha o vestibular. O Enem nem todo mundo fazia, porque não era uma coisa abrangente ainda, como no início, não era democratizado. Esse Enem servia para o governo ter um indicativo. Como é que está a aprendizagem das escolas públicas brasileiras, públicas e privadas, no caso. As privadas começaram depois. Então, foi criado em 1998, ainda no governo de FHC. Trabalha com ênfase em 4 áreas, mais a redação. Ah, professor, isso aí que você está dizendo eu já sei. Sim, mas será que você já refletiu sobre áreas, diferentemente de componentes, já se torna uma coisa mais generalista, né? Você já fala mais em linguagens, não fala muito em português, inglês, literatura, linguagens. É o professor de linguagens. Tem professor que atua na área de linguagem, que é professor de português, literatura, de língua estrangeira, o mesmo professor. Porque já houve essa possibilidade, já começou a ser possível trabalhar assim. Você tem as ciências humanas, ciências da natureza, matemática é a única que é uma área e uma disciplina pela especificidade, e mais a redação. Então, são 5 áreas que abrangem o Enem, isso desde que iniciou, né? Independentemente do formato. A partir de 2009, aí sim começou a ser adotado por várias instituições como um grande vestibular nacional, que é o que vocês, estudantes, vão enfrentar. Alguns já enfrentaram como treineiros, né?
Mas para que serve saber disso, professor? Para entender que você não vai chegar ao seu objetivo de todo jeito. Muitas vezes, alguns estudantes têm o Enem como aquela obrigatoriedade. Eu vou fazer Enem porque todo mundo está fazendo. E não se dá conta de que é esse parâmetro que vai norteá-lo para o ingresso no ensino superior. Claro, você tem outros parâmetros de entrada. As universidades particulares continuam tendo as suas seleções, mas até elas aproveitam essa nota do Enem. Então é importante que todo estudante, por mais que ele diga, não, eu tenho condições de fazer, de cursar uma universidade particular. Sim, mas quanto melhor for o seu desempenho no Enem, melhores serão as chances de você conseguir bolsas, de você conseguir uma aprovação numa federal, de você conseguir otimizar a busca pelo seu sonho. É um exame que está aí, que graças a Deus ainda não acabaram, do qual vocês têm que se orgulhar e participar também, né? Porque ninguém sabe se isso dura, até quando isso dura. A gente vive um contexto meio complexo no Brasil. Ítalo sabe mais do que ninguém, Jair, todo mundo sabe, né? Mas o pessoal das ciências humanas tem uma atenção maior para esses aspectos. E hoje esse exame é o pré-requisito básico para concorrer a bolsas no SISU e ProUni. Isso aí todo mundo sabe, beleza, tá tudo claro, mas algumas informações são importantes para que você possa fixar na importância do Enem também. Importantes e importância, fui até redundante aqui. Agora, o que é o SISU? Muita gente faz essa confusão, Lucas. Confunde SISU com Enem. E sai o resultado do Enem, sai o resultado do SISU. O Enem e o SISU são a mesma coisa? Claro que não. O Enem é o exame, como eu falei, que foi criado lá. O SISU é um dos sistemas de seleção. Muita gente sabe, mas muita gente não sabe disso. Alguns alunos ainda estão se inteirando disso. É um sistema informatizado, gerenciado pelo MEC, evidentemente, para essa seleção. Agora, qual é a especificidade, professor, desse SISU? Apenas instituições públicas oferecem vagas por esse sistema. Então, a entrada pelo SISU, evidentemente, exige um desempenho melhor do que a entrada pelo ProUni. Claro, vai haver alguma exceção, mas, no geral, entrar para a universidade pública é bem mais difícil do que entrar para a universidade privada. Né? Com aí as ressalvas de determinados cursos e determinadas universidades. Nada é 100% nessa situação. E, geralmente, possibilita as duas opções de curso. Aí tem uma coisa que o pessoal, vou ficar um pouquinho, de vez em quando eu vou interromper o compartilhamento, para a gente não ficar muito mecânico. Aí tem uma coisa aqui importante, pessoal. Essa entrada pelo SISU, já houve um ano em que você tinha duas possibilidades de entrar. Ítalo lembra, porque trabalha com vestibular há muito tempo, o Lucas também lembra. Eu vou fazer o curso de Direito, por exemplo, Cacildo Souza. Primeira opção. Segunda opção, eu vou colocar História. O que é que acontece? Eu era chamado na primeira opção, mas eu poderia concorrer à lista de espera para a segunda opção. Vocês lembram disso, os professores? Os alunos não, porque isso é uma coisa... Eles eram muito novinhos. Mas hoje, o que é que acontece? O SISU possibilita você ter as duas opções, mas não concorrer para as duas. Em sendo chamada para a primeira opção, você não poderá concorrer para a segunda. Ah, professor, e qual a importância disso? É você ter a convicção do que você quer. Porque se você coloca um curso como primeira opção e aquela não era a sua convicção, você vai ser chamado na primeira opção e não pode ser chamado em outra. Já, a partir do momento em que o candidato é convocado hoje, ele não poderá participar de lista de espera alguma. Então, esse planejamento tem que ser muito prévio. Eu tenho que ter convicção do curso que eu quero, mas é primordial eu saber o meu curso faz parte de qual área. Nós já vamos ver aqui na UFRN como é que isso é considerado, né? E o ProUni, o que é o ProUni, professor? O ProUni é uma oportunidade que as pessoas deveriam aproveitar mais.
é o programa Universidade para Todos. Esses programas ainda existem, pessoal, por incrível que pareça, né? Esses programas ainda existem. Então, vamos aproveitar. Esse programa Universidade para Todos, que foi criado em 2004, como vocês veem aí, oferece bolsas integrais e parciais. Então, vai depender da sua faixa de renda. Existe a renda até 3 salários mínimos e a renda até 1 salário mínimo. Então, você tem essa divisão aí. Quem tem renda familiar até 1 salário mínimo concorre a bolsas integrais. E quem tem renda até 3 salários mínimos concorre a bolsas parciais. Uma coisa importante, pessoal, as vagas exclusivamente em universidades privadas. E uma coisa também importante, aquele candidato, se você já tiver diploma, você não pode concorrer. É exclusivamente para candidatos que não tenham diploma. No caso, vocês todos, né? Porque o SISU não, o SISU é aberto. Todo mundo pode concorrer. Até quem tem doutorado pode concorrer a uma vaga na universidade pública. Mas o ProUni não tem essas restrições. E geralmente ocorre em 2 edições, assim como o SISU. A segunda edição, junho para julho. Geralmente o ProUni é depois do SISU, uma semana depois. Esse ano é que o calendário ficou meio confuso, mas é importante vocês terem em mente. Então, Enem é o parâmetro para ProUni e SISU. ProUni, Programa Universidade para Todos, instituições privadas, candidatos sem diploma. SISU, instituições públicas, qualquer candidato que tenha feito a prova do Enem e que não tenha zerado a redação. Então, é importante conhecer essas situações. Aqui, sim, agora eu vou chegar no que a gente quer. Pessoal, será que a gente já se preocupou em saber qual é a área do curso desejado? Então, vejam bem. Aqui eu coloquei apenas parte, que era para a gente fazer uma simulação, uma situação. Olha só, na UFRN, que é a universidade mais próxima, embora exista muita demanda para as universidades da Paraíba, para o UERN, para o FESA, a gente tinha que dar um exemplo para ser enxuto, eu exemplifiquei com a UFRN. Olha só, a quantidade de cursos que estão na área biomédica. Ecologia, muita gente acha que ecologia não é da área biomédica. Já pensou? Educação física, enfermagem, todo mundo sabe, engenharia de aquicultura. Olha a quantidade de cursos na área biomédica que muita gente nem sabia que eles eram dessa área. Aí, na hora de concorrer, isso tem interferência que nós vamos ver. Farmácia, todo mundo sabe, né? Fisioterapia, que é um dos cursos aí de Santa Cruz. Fonoaudiologia, gestão hospitalar, aí o resto está na obviedade. Agora, observem Humanística 2. Eu não coloquei nem Humanística 1 aí. Humanística 2, ou Humanas 2, como a gente diz no popular, artes visuais. Bacharelado interdisciplinar em humanidades, que pouca gente sabe que existe. Biblioteconomia, ciências sociais, aí o pessoal já comunica, comunicação social. Dança, pessoal, na área humanística, design. Dança não é surpresa, né? Direito, filosofia, geografia, isso aí. E na área tecnológica, 2. Na área tecnológica, 1, só tem arquitetura e urbanismo na UFRN. Os outros cursos de tecnológica, todos se enquadram na 2. Lembrando, esse quadro não está completo, é apenas para termos uma noção. Engenharias, todas na tecnológica 2. Análise de desenvolvimento, ciência e tecnologia, ciências atuariais. Aqui, beleza. Ótimo. Não está em jogo aqui vocês conhecerem ou não conhecerem essa parte. O que é que está em jogo aqui? É eu saber em que se enquadra o meu curso para fazer a minha escolha. Vocês estão entendendo até agora? Alguém gostaria de fazer alguma colocação no chat? A gente vai fazer uma simulação já. Fiquem à vontade, porque nós estamos aqui para isso. Isso é uma visão diferente, assim, diferente que eu digo, é a mesma visão, mas sob uma perspectiva diferente de alguém que não está no contexto de vocês, que não está no dia a dia de vocês,
Então, que não se torna aquela coisa que para o estudante, às vezes, é repetitivo, porque com os meus estudantes acontece, né? Cacildo sempre diz a mesma coisa. Eu já escutei sobre isso. Quando alguém de fora alerta que aquilo é importante, alguém de fora, ó, eu sou de Currais, parece até que eu sou do Japão. Vocês entenderam aí? Então, vamos fazer aqui de novo vamos continuar nosso compartilhamento. Pessoal, então isso aqui é importante demais. Eu preciso me situar em relação ao meu curso. Eu já sei de que área é meu curso? Beleza. Agora, uma coisa importante, não confundir as áreas do Enem com as áreas das instituições. Geralmente, as instituições dividem os cursos em 3 áreas. Vocês estão vendo aí. Área biomédica, área humanística, área tecnológica. Aí tem 1 e 2, mas dentro dessa situação. As áreas do Enem, aí já tem a ver com a escola. São as áreas que valorizam a interdisciplinaridade do ensino básico. Então, são 4 áreas. Ciências humanas, né, todo mundo sabe, história, geografia, sociologia, filosofia, matemática sozinha, linguagens, que aí você tem uma infinidade de disciplinas, né, língua estrangeira, língua portuguesa, literatura, arte, educação física. Engraçado que a educação física no Enem é em linguagens, mas na instituição, o curso de educação física é na área biomédica. Não fazer essa confusão, né? Porque isso às vezes se torna meio confuso. E as ciências da natureza, no caso do Enem, que são química, física e biologia. Então tem que ter essa visão. Vamos dizer que você escolheu o curso e já sabe qual é a área do seu curso. Então é importante essa outra tela aqui. Será que algum de vocês que vão fazer Enem agora, já em algum momento consultou esses pesos da UFRN? Os pesos por área que vão definir as notas no Enem? Esses pesos para o processo SISU. Eu já ouvi falar, professor, sobre esses pesos, mas nunca entendi. Então vejam aqui, olha. Um exemplo aqui, a área biomédica. Na área biomédica da UFRN, sua nota em linguagens, a nota do Enem, vai ter peso 1,5. Ou seja, peso um pouco maior do que 1. Já a matemática na área biomédica vai ter peso 1. A nota vai ser ela mesma. Todo número multiplicado por 1, né? Os professores de matemática sabem disso. Na área de humanas, ciências humanas, o peso da biomédica vai ser 1,5. Olha só. Então, isso significa dizer que eu quero ser da área biomédica, eu não posso fazer uma prova de linguagens ruim. Eu não posso fazer nenhuma prova ruim, mas principalmente a de linguagens. Eu não posso me sair tão mal em ciências humanas. E principalmente eu não posso me dar mal em ciências da natureza. Estão entendendo a importância de saber disso? Isso é a tabela da UFRN de 2021. Então, ciências da natureza no Enem, se minha nota foi baixa, certamente eu terei problemas se eu quiser entrar na área biomédica. Porque na área biomédica o peso maior é em ciências da natureza. Vocês compreendem isso, né? E vocês estudam no ensino básico, no ensino fundamental e médio, média ponderada, é isso. Média ponderada é isso. Inclusive, quando você entrar para a universidade, a média das notas também será ponderada. E a redação, ó, pode observar que é fixa. Em qualquer uma das áreas, a redação terá peso 1,5. Então, nada de se dar mal na redação. Estão compreendendo como é importante saber disso? É fundamental. Então, isso, quando o Jair me sugeriu falar sobre isso, eu achei, assim, primordial. Porque aí é como se fosse a abertura mesmo em relação às profissões, eu vou escolher, mas eu tenho que saber o meu planejamento antes. Para eu concorrer a determinada área, tecnicamente eu tenho que fazer o quê, né? Olha aqui um exemplo. Humanística 2. Humanística 2, direito, está no meio. Direito. Olha o peso em linguagens para direito, pessoal. 2,5. 2,5. Se eu me sair mal em linguagens, eu querendo direito,
Tá complicado o negócio. Olha em humanas, mais 2,5. Então, você tem aí 2 áreas para Humanística 2 preponderantes, que é linguagem e ciências humanas. E aí a redação, como todo mundo sabe, né, é 1,5 mesmo para todo mundo, mas é importante demais esse tipo de abordagem. Até para calcular a nota. Até para calcular a nota, isso é importante. Beleza? Até aqui. Então, saibam sempre, pessoal, não é preciso se desesperar quando você planeja. Olha que nós, professores, se não planejarmos, vocês, alunos, percebem, né? Quando a aula não é planejada. Né? Quando a aula não é planejada, o professor chega com a cara e a coragem, o aluno percebe. Agora, imagine se vocês não planejarem o futuro de vocês. O Enem vai perceber. Não é o perceber nesse sentido, mas vai cobrar aquela falta de planejamento. Aí um cara que se planejou, ele está à sua frente, porque ele sabe o que é, ele sabe mais ou menos o que é que o espera lá da frente. Agora, sobre isso, eu vou fazer uma simulação agora. Uma simulação a respeito dessa parte bem técnica mesmo. No meu curso, eu quero entrar para ciências, eu quero entrar para biomédica. Então, eu vou ter que focar em ciências da natureza. Vamos fazer aqui uma simulação. Eu trouxe uma simulação. Eu não sou da área de matemática, né? Como vocês sabem que eu sou de letras. Mas isso é fundamental, professores de todas as áreas e estudantes de todos os cursos e estudantes que almejam qualquer curso saberem. Porque isso aí é o que define o processo, são as regras do jogo, né? Olha só. Aqui. Eu fiz uma simulação. Sei que está muita poluição visual aí, mas me perdoem, é que com essa semana, com a confirmação da minha esposa com Covid, e depois eu e a menina hoje, estamos todos no mesmo barco aqui. Graças a Deus os sintomas são leves, possibilita a gente estar aqui. Estou meio fã, assim, afônico, mas nada mais do que isso, graças a Deus. Observem aqui, pessoal, uma simulação, eu deduzi os números aí. Vamos dizer que você é um candidato, 2 candidatos, que tiveram desempenhos numéricos, desempenhos matemáticos rigorosamente iguais. Linguagens e código, o aluno conseguiu 680. Só nota pesada, né? Matemática, 600. Ciências humanas, 700. Ciências da natureza, 700. E 900 na redação. Um candidato quer direito, outro candidato quer medicina. Se a gente considerar a média bruta, ou seja, o que é a média bruta? Aquela média simples. Eu somo mais 5 áreas e divido por 5. Isso é matemática básica. A média bruta desse candidato foi de 716. Média bruta. Agora, quanto seria a nota dele na UFRN? Então, na hora que você perguntar assim, qual seria a minha nota na UFRN, você tem que perguntar, qual seria a minha nota na UFRN no curso tal, que é da área tal? Porque é essa configuração que define. Olha só, o candidato 1, pela média da UFRN, ele ficaria com 717,64. Não mudou muito, mas subiu um pouquinho. E por que subiu um pouquinho? Porque ele foi bem em linguagens e foi bem em ciências humanas. Então, a nota dele não baixou. Foi bem na redação, matemática e natureza se mantém porque é multiplicado por 1. Então, se não fosse a concorrência, entrar em ciências humanas, entrar em humanística 2 seria mais difícil do que entrar em biomédica, viu, Ítalo? Pode ter certeza que o cálculo para humanas, ele é mais cruel. Você tem que sair bem em 2. Você tem que sair bem em todas, mas 2 são decisivas. Enquanto que na biomédica, você tem que sair muito bem em ciências da natureza. Então, tem que se observar isso. Se eu escolher a área biomédica, quais são as implicações? Se eu escolher a área de humanística 1 ou 2, ou de tecnológica 1 e 2, então eu tenho que definir isso, mas eu tenho que procurar esses documentos que estão lá no site da UFRN, sisu.ufrn.br. Então a nota aqui seria 717,64.
tanto para a medicina quanto para direito, se a gente for observar os últimos vestibulares, os últimos Enem, os últimos SISUs, essas notas seriam insuficientes, pelo que nós vimos, bem insuficientes. Isso aqui sem considerar o argumento de inclusão regional, que eu não coloquei aqui, mas vou falar um pouquinho. Então, aqui, olhem só, para resumir, a mesma nota tem resultados diferentes na UFRN. Aqui 717,64 e aqui 720. E na bruta 716. Então você tem 3 notas diferentes dependendo-se dos anseios dos candidatos. Isso é importante de ser discutido. Então, é preciso que a gente esteja alinhada a isso. Não é? Exatamente, Clara. Mostra bem o papel dos pesos. Os pesos servem para... Muitas vezes eles vamos dizer, nos favorece, mas em algumas situações os pesos complicam a nossa vida. Agora, se eu já sei o meu curso, se eu já sei de que área ele é, eu vou calcular esses pesos e vou tentando melhorar, até na escola. Porque não tem essa coisa de desvincular o terceiro ano da preparação ao Enem, né? É o que colocou uma coisa importante aí, um site de simulação que eu já vi também na nota do Enem. Você coloca do jeito que eu fiz aqui essa simulação, e aí ele já dá o resultado. E engraçado que muita gente que coloca essas notas, Elka, acaba estranhando, não entende por quê. Então está explicado aí o porquê. As instituições adotam pesos. Tem gente que... Eu vi alunos do passado, é o sistema que cria essas coisas. Não cria. A instituição é que previamente coloca esses pesos, e como as instituições estão cadastradas, né, no SISU, o sistema faz automaticamente esse cálculo, mas com base nas informações das instituições. Bem legal aí a sua dica. Eu sou ruim para tomar água, sabe? Aí agora eu tenho que tomar, porque tem que tomar sempre. O professor tem que tomar, mas na situação que eu tô. Então, assim, pessoal, essas simulações, elas são simples, mas é só para nos dar a noção do quão importante é saber de que área o seu curso, a que área o seu curso pertence. Pretende não, pertence, o que você pretende, né? É legal a participação. Eu não coloquei aqui argumento de inclusão regional, mas eu vou falar ao vivo. O argumento de inclusão regional, como vocês são da escola, da rede privada, né, todo mundo sabe, não tem as cotas, né, que isso deve dar uma... Né, deve dar uma... Assim, não tenho direito... Se eu tivesse direito... É engraçado, vocês não têm direito às cotas, mas o IFRN adota cotas, né? É engraçado isso. O UFRN é público, Eu tenho uma visão um pouco complexa em relação a isso, porque o UFRN é público, mas ele seleciona alunos de escolas públicas e particulares. Então, o aluno de escola particular que vai para o IF, ele foi de escola particular o tempo todo e passará a ter direito às cotas como escola pública apenas pelo ensino médio. É bem controverso, não é isso? Vocês não acham? Se eu estivesse na situação de vocês, eu ficaria meio... É discutível. Ou não. Ou vocês não acham discutível? Sem ser chororô nem mimimi. Mas, de fato, eu considero algo questionável. Porque alguém que participou da escola, que foi da escola e que foi para o IF, vai ter direito a essa cota, e você que ficou não tem. Então, em relação ao argumento de inclusão regional, o nome já diz, os campos do interior, né, para quem cursou o ensino médio no interior do Rio Grande do Norte e uma parte da Paraíba, e que escolheu fazer, né, o Enem colocar o SISU para campos do interior, não entra capital, tem esse bônus chamado argumento de inclusão regional, que é para incentivar a mão de obra local, aquela coisa toda. E esse argumento é de 20%. Então, essa simulação que eu fiz aí seria a nota bruta. Vamos dizer que você fosse fazer para algum campus do interior, como é normal, a maioria deve fazer aí do IESC, então você acrescentaria aquela nota 20%. E você entraria na ampla concorrência. É como se a sua nota fosse 20% a mais
na ampla concorrência. Então, é uma oportunidade que quem é da UFRN tem, porque essas políticas específicas, elas são das próprias instituições, por isso são específicas, enquanto que a lei de cota geral é federal, que é a que rege, né, todas as instituições, de maneira generalista. Mas aí cada instituição pode criar suas próprias políticas, como é esse caso aí. A UERN parece que dá 10% também de argumento de inclusão regional. Então, é importante demais saber disso. Me diga uma coisa, se você fosse convocado hoje, agora eu quero uma participaçãozinha de vocês no chat, só sim ou não. Se você fosse convocado hoje para apresentar a documentação como aprovado, você fez o SISU e foi convocado pela UFRN, você saberia os documentos que você tem que entregar, que eles dão apenas 2 dias de prazo para você correr atrás? Coloquem aí, sim ou não. Você saberia todos os documentos? A maioria não sabe. E a maioria não tem. E olhar o edital correndo. Mas justamente, claro, o correto é olhar o edital. É correr para olhar o edital. Tem aluno que não gosta de ler, né, o edital ou outras coisas. Mas é isso que se fala. Eu fiz uns vídeos para orientar esse ano, que eu tenho um canal no YouTube, orientando sobre essas questões, e muita gente de última hora, o último dia, de 8 horas da noite, por exemplo, às 8 horas da noite, o cara, professor, lá no comentário do YouTube ou no Instagram, perguntando sobre documentação. E por quê? Porque não se planejou. Então, essa parte que a escola está oferecendo a vocês é fundamental. Porque leva-os a despertarem. Que não é simplesmente eu quero esse curso, passei e fiz a prova. Se fosse somente fazer a prova do Enem, que já é uma maratona, era mais fácil, seria mais fácil. Mas aí é que tá. Quando você... Primeiro que o processo para participar do SISU já é um teste de autonomia. Saber se a estratégia de colocar para este curso, para aquela universidade, primeira ou segunda opção, isso já é um treino que é um treino que nada substitui, um ensinamento que nada substitui. Depois, quando você é convocado, é que começa o nó. Imagine tanta documentação que não depende de você, que depende da sua escola para apresentar. Então, planejar é fundamental. Ninguém quer que todo mundo seja o exemplo perfeito do planejamento aos 17 anos. Vocês estão ainda no processo de aprendizagem, claro. Mas é importante que vocês já despertem desde sempre, desde cedo. Né? Desde cedo agora, e quando for lá na frente você vai dizer que eu sou assim desde sempre. Então é nessa situação. Então, primeira coisa, para a gente recapitular. Primeiro eu falei da minha atuação, das minhas origens, como foi. Depois a gente falou sobre os processos, dos quais você já tem conhecimento, só reforçou, os professores abordam isso. O Enem é o parâmetro para SISU, para ProUni. Ainda existe o FIES, que é um fundo que possibilita financiar suas mensalidades, e agora o governo está com a onda de novo FIES, o site está lá, né, o fies.gov.br, existe já os selecionados dessa fase, existem 2 seleções por ano, é como SISU e como ProUni, e também baseado na nota do Enem. Tudo hoje, parâmetro é para o Enem. Pessoal, vocês são estudantes do 3º ano, cuidado para não irem à loja comprar e no lugar do CPF pedirem qual foi sua nota no Enem. Porque é o que vai acontecer daqui a um tempo. Você fez Enem, qual foi sua nota? Serve de parâmetro de referência para muita coisa. E o argumento de inclusão regional é uma política, como só para concluir, específica da UFRN. Você tem que planejar a sua vida. Agora, nesse planejamento, contem com seus professores, com parentes que às vezes dominam, às vezes tem professores na família, ou estudantes que já estão cursando. Você tem que correr atrás das pessoas para se informarem. Inclusive nos cursos também. Meu primo ou minha tia faz curso tal na UFRN, eu vou me informar com ela, o que é que a gente vê, quais as disciplinas que pagam. Eu vejo muita gente assim, pessoal. Eu quero fazer engenharia e detesta matemática. E aí? Se eu voltar aqui àquela tabela da tecnológica, matemática vai ter peso 3 para todas as engenharias. Aí eu quero fazer engenharia e não gosto de matemática na escola.
provavelmente no Enem eu devo ter dificuldade. Como é que eu vou fazer para compensar isso? Se o peso é 3, o peso é 3 vezes o de uma outra área, cujo peso é 1. Então, é preciso saber, eu quero isso mesmo ou a influência? Eu quero a área biomédica, eu sou bom em ciências da natureza, o ser bom, né, o modo de falar, todo mundo é bom. Né? Apenas as afinidades é que mudam. Você tem mais afinidade, menos afinidade. Agora, se eu não estou num patamar tão legal em ciências da natureza, o que é que eu posso fazer para correr atrás neste ano de preparação? Então, o planejamento é para isso, para que você se torne também competitivo. E você só vai se tornar competitivo conhecendo aquilo que você deseja seguir. Eu vou colocar aqui uma mensagem, e aí, se tiver dúvidas no final, eu estou à disposição. Vou só colocar para a gente poder seguir. Não quer dizer que eu esteja me expulsando, eu estou aqui à vontade, muito, muito legal mesmo. Fico muito feliz em ser convocado. Eu considero isso uma convocação, porque foi Jari chamando, não é convite, é convocação. Uma coisa é, será que em maio de 2021 você já escolheu o que seguir? Será que é tão simples escolher o que seguir? Coloquem aí quem já escolheu sim ou não. Não vou entrar no método dos cursos, que eu acho muito pessoal, só se você desejar colocar. Você já escolheu a área, o curso que você deseja seguir? E aí? Sim, eu estou gostando. O pessoal está bem convicto. Eduardo Farias não, Carlos Henrique não. Estou achando assim que o pessoal está mais ou menos. Luiz Fonseca não, dá até uma risada. Anthony Adrian colocou o curso, medicina. Perfeito. Então, isso não é fácil. Se vocês já escolheram, a maioria escolheu, parabéns. Isso mostra que vocês estão convictos. E as pessoas que ainda não escolheram, parabéns também, porque estão tendo a humildade de dizer: eu não tenho certeza. Você não precisa ter certeza aos 16, 17 anos daquilo que você quer fazer para o resto da vida. Mas, infelizmente, a sociedade, os processos nos colocam, né, dessa maneira. Eu tenho que escolher uma coisa que eu vou fazer para o resto da vida aos 17 anos de idade, né? Complexo. E eu vou colocar uma última mensagem, aí já é uma mensagem mais para o final, para a gente poder selar esse momento. Uma mensagenzinha simples que o Lucas deve adorar, porque é literatura, né? É uma mensagem de um dos grandes da literatura, Fernando Pessoa. Uma coisa que você tem que levar, independentemente de serem, vocês têm que levar, independentemente de serem estudantes de menos de 18 anos, a maioria, independente de serem, no futuro, profissionais com 30, 40 anos, não é o caso, que eu já passei dos 40, independentemente de qual fase da vida, sonhar é preciso. Fernando Pessoa deixa essa mensagem aí, né? Tenho em mim todos os sonhos do mundo. O que seremos nós se nós não sonharmos, ainda mais passando por um período tão conturbado, né? Uma doença que chegou e que parecia distante, que eu achava distante, e hoje os 3 integrantes da minha casa estão acometidos dela, e graças a Deus com os sintomas leves. Que permaneça assim, porque nem sempre é possível. Então, sonhar continua sendo muito relevante, continua sendo essencial. Talvez nunca foi tão essencial quanto é hoje. Gostaria de já deixar antecipadamente meus agradecimentos, mas ficando à disposição de vocês e de Lucas, apenas para a gente fechar a parte mais burocrática, a parte mais técnica da coisa, né? E ficarmos mais à vontade aqui. Cacildo, você foi fantástico em tudo, Cacildo. Sinceramente, foi uma das apresentações mais bonitas que eu já vi desde que eu entrei aqui no IESC. Estou extremamente feliz com o que eu ouvi, porque você foi esclarecedor até demais. Acho que os alunos compartilham aqui do mesmo sentimento, né? Vi aqui alguns comentários no WhatsApp dos alunos, de que realmente foi perfeito, como o Eduardo
falou, né? Obrigado. Uma temática que os alunos ainda têm dificuldade de escolher aquilo que segue, e principalmente de conhecer aqueles mecanismos, né, de entrada, de avaliação. Então, vou deixar aqui o espaço para que eles possam perguntar, se eles tiverem alguma dúvida. Geralmente eles perguntam bastante, são bem curiosos, os alunos aqui que estão participando. Então, aproveitem esse momento, usufruam do conhecimento desse professor magnífico, que é o Cacildo, que estou aqui maravilhado com o que ele apresentou. Esse momento é de vocês, gente. Fiquem à vontade. Quem tiver alguma dúvida, vamos aguardar. Olha. E uma Eles coisa estão que interagindo bem, eles não colocaram dúvida, mas bem interativos. A Cacildo, para mim, foi extremamente esclarecedor. Então, eu acredito assim, que dúvida realmente possa ser que não apareça, ó, falar tudo, completo. O ato de professor, né? Ato de professor. E o bom é que Clara falou algo aqui que é bem interessante, né? Que ela diz o seguinte, ó, entre aspas. O bom é que não precisa ser pro resto da vida, né? Acho que a gente tinha que quebrar um pouco isso. Quem não se identificar... Perfeito. Pode tentar outro curso. Não deveria ser mesmo, a sociedade nos coloca. Perfeito. Não deveria ser mesmo. É uma pressão que a sociedade coloca em nós, né? A família, os amigos, a sociedade como um todo, de que a gente não pode errar. Mas nós temos o direito de errar, né? Se vocês são novos ainda, vocês têm o total direito de errar, de se reinventar, de se redescobrir. Inclusive, uma pessoa que fala muito isso aqui na escola é a professora Efigênia, que acho, com certeza já conversou com vocês acerca disso, que ela tenta se reinventar todos os dias, buscar algo que ela se sente cada vez mais... eu poderia dizer que ela se sente mais útil para aquilo, ou que aquilo que realmente é feito para ela é uma pessoa em extrema evolução, né? Isso cabe para todos nós, gente. Assim, nós temos o direito de errar, de entrar no curso, a gente não se identificar, estudar novamente, começar outra graduação. A gente pode também errar em qualquer esfera da vida humana, né? Então, é isso. Assim. Sem cancelamento, né? Errar sem cancelamento. Pois é. Acho que essa pressão é extremamente assim, sem necessidade da sociedade como um todo, e que infelizmente muitas vezes é familiar, né, que os pais chegam e falam, se você entrar, você tem que concluir. É verdade. Infelizmente isso acontece bastante. Então, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, Cacildo também, se quiser falar algo mais, deixar alguma mensagem final. Eu quero, assim, se tiver dúvida, a gente ainda responde com muito prazer, mas, assim, eu quero deixar o meu agradecimento, agradecer Jair, é meu parceiro, mas eu acredito que quando ele me indicou, não foi pensando na amizade, porque o Jair é uma pessoa que ama essa escola. Isso aí, você só tem noção, você sendo de fora da escola e vendo a maneira como o Jair se identifica. Que sempre falou, que sempre diz, que ele diz sempre que me chamarem lá, eu não posso recusar. Então, se ele me chamou é porque ele entendia que a gente poderia contribuir. Eu espero ter contribuído com vocês. É muito bom ver pessoas dessa idade sonhando, por isso que eu coloquei lá a mensagem do sonho. Eu já sonhei como vocês, e pode ter certeza que hoje eu sou realizado. Pode ter certeza. Se eu passei alguma verdade aqui, essa é a verdade justamente da minha realização, de me sentir bem, me sentir satisfeito em estar compartilhando conhecimento, aprendendo, porque isso é um compartilhamento. Isso não é um professor veio ensinar, não. Isso é um debate, a maneira como o Lucas conduziu também nos deixou muito à vontade, porque é importante que eu gosto de fazer dessa maneira, como se fosse uma conversa, algo descontraído, sem perder o foco. Fico extremamente lisonjeado e que vocês possam ter sucesso e que essa mostra de profissões seja um sucesso, não um sucesso apenas midiático, é um sucesso no sentido de tocar, como eu falei no início, a alma de vocês e fazer com que vocês tenham parâmetros para escolherem, para sonharem. E como a menina falou, acho que foi a Eduarda, né? Ou se foi a Eduarda ou Clara. E poder rever, como eu coloquei lá, rever lá no início. Não deveria ser mesmo para sempre. Deveria ter a chance de revisitar os conceitos, mas eu espero que isso não seja necessário. Se precisar, revisem, mas que eu torço que todos façam a escolha correta já no primeiro momento. Um grande abraço a todos, obrigado, Lucas. Fico à disposição, mas já muito agradecido
por esse momento, por essa noite que vocês me possibilitaram. Cacildo, a gente falou um pouco sobre o famoso caso do professor inspirador. Eu tenho certeza que você é um professor inspirador. Realmente foi uma noite magnífica. Tentamos, né? A gente tenta, né? Você é, cara. Deixa de ser humilde. Você é. Porque, assim, isso é uma coisa muito subjetiva, mas eu acho que falar da trajetória de vida com franqueza ajuda demais nesse aspecto. Muito. A gente pode ver que mesmo com as dificuldades a gente pode se encontrar, né? Naquilo que a gente realmente quer, aquilo que nos traz felicidade, que nos faz se sentir únicos, né? Realmente realizados. Parabéns, Cacildo, por tudo que você apresentou. Obrigado. Agradeço também pelo feedback. Pessoal, vocês foram magníficos hoje aqui no chat. Agradeço. Não foi muito a participação costumeira de sempre, acho que devido ao horário, né? A gente não teve tanto. Geralmente participa bem mais gente, Cacildo. É até uma pena que não tenha tantas pessoas participando. Como ficou gravado, né? Os outros esse evento será disponibilizado lá no YouTube do colégio, tá certo? Então vocês podem acompanhar depois. E fazer igual o pessoal da televisão. A gente grava, fala, aí depois vai olhar como é que as gafas, saiu bem, se não saiu. Os erros de gravação, né? Isso, falha nossa, mas perfeito. Cacildo, se você quiser deixar algum contato, como redes sociais, eu vejo que você tem um canal no YouTube, né, para que os alunos possam seguir, ver seu conteúdo. Eu tenho um canal, importante. O canal, o Instagram e o Facebook, né? Todos eles, Professor Cacildo Souza, Cacildo com 2 S. O cara é único. O canal aí a gente tá chegando, canalzinho pequeno, né? Mas a gente tá chegando aí a 8.000 inscritos, né? 8K. Pequeno, né? Pequeno. Pequeno no sentido dos outros que existem. E sempre com abordagem de língua portuguesa e redação para concursos e Enem. Então, é nesse sentido. Obrigado. Então, gente, não deixem de seguir esse cara. Eu já vou seguir aqui. Já estou pegando o celular aqui de lado, só esperando a reunião acabar. Obrigado por tudo e, assim, que o evento, a continuidade seja um sucesso, que vocês possam ter sucesso. Essa escola é muito tradicional aí, uma escola que já está aí há muito tempo. Há 29 anos, fazer 30 agora, fazer 30 em janeiro. 3 décadas já, né? Pessoal daí eu tenho certo conhecimento, Júnior, na época que eu fazia letras, ele fazia administração de Goethe, né? Uma figura. Tem uma liga, demais. Então, a gente fica muito feliz e que Santa Cruz tem tudo a ver com a minha formação, com meus parentes, muitos parentes aí, então tem sangue meu aí. Quem sabe um dia você vai fazer parte do time ESC, né? Ninguém sabe, é verdade. Possibilidade, né? Seria ótimo. Professor Jair... Você representa bem. Então... Jair, se você quiser falar algo, fique à vontade, Jair. Só agradecer, né? Agradecer por essa... Eu fico até sem ter como colocar as palavras corretas, né? Porque, na verdade, foi uma coisa espetacular, né, o que a gente viu hoje. E Cacildo sabe lidar muito bem com essas situações. O que a gente espera é que vocês tenham aproveitado bem, né? Comecem a utilizar esses recursos em favor de vocês, para que vocês possam, a cada dia, amadurecer cada vez mais. Tá bom? E Deus abençoe a todo mundo. E uma boa noite a todos, viu? Agradecendo ali E Cacildo agradecer, né, pelo chamado, né, pelo convite que nós fizemos. E até a próxima, se Deus quiser. Cacildo, em nome do Colégio ESC, e também de todos os alunos e todos os professores, né, agradeço muito pela sua participação. Você foi incrível, realmente. Foi uma noite maravilhosa. Acredito que você tocou realmente os alunos e tudo aquilo que você trouxe foi de suma importância na formação deles de hoje daqui para frente, viu, gente? Então, agradeço demais a sua participação. Espero que na próxima vez eu também possa estar presente para acompanhar, que eu tenho certeza que vai ter uma próxima, a gente não pode... Eu fico à disposição. Vamos aproveitar você ao máximo. Então, pessoal, desse modo, encerramos hoje a nossa primeira noite da segunda mostra de profissões do IES com o professor Cacildo Souza, professor de língua portuguesa, língua inglesa e também redação e literatura.
Ou seja, o cara faz de tudo um pouco, né, na área de linguagens. Aí, e uma coisa, Lucas, obrigado e parabéns pela mediação. Muito legal, Isso, viu? Esse tipo de obrigado. mediação que nos deixa à vontade. O convidado tem que se sentir em casa, e eu me senti em casa Você mesmo. é a estrela da noite, né? Eu só estou aqui para realmente mediar as perguntas dos alunos e Olha a deixar que você modéstia. brilhe. Então, Cacildo, muito obrigado. Você realmente é um professor inspirador. É um cara que realmente abraça a causa que o professor se forma para isso, no caso, no sentido de que a gente tem como você como espelho, que é um professor Obrigado. que é realizado e que muda a vida das pessoas. Então, muito obrigado, Cacildo. Espero numa próxima estar aqui novamente para ver você. Foi ótimo. Espero também. Eu ficarei extremamente feliz. Então, boa noite, pessoal. E fiquem bem, se cuidem, porque essa doença, ela chega. Se a gente brincar, ela chega. Mas, por outro lado, vibe positiva. Vamos, vai dar certo. Vamos valorizar as boas vibrações. Pessoal, pois desejo a todos vocês uma boa noite, um obrigado pela participação. E até a próxima, viu, gente? Vai ter mais. Tchau, boa noite. Tchau. Boa noite.